Olá, sejam todos bem-vindos. A Highlight Computação Gráfica tem o prazer de apresentar a nova versão do FireGrid V19, com muita inovação para cálculo hidráulico, rede de sprinkler grid para galpão ou uso geral. Vamos lá aos novos recursos. A sua interface hoje foi renovada com agilidade na entrada de dados e facilidade de interpretação através de isométricas do AutoCAD, BricsCAD ou exportada pelo Revit ou DWG. Desta maneira, o usuário que está usando o Revit ou tem o seu projeto em grid em Revit, ele pode rapidamente, num comando do Revit, exportar o modelo, abrir no ambiente AutoCAD ou BricsCAD e vai ter recursos para, através dessa interface, facilitar a definição de trecho, interpretar o bico de análise, a quantidade de ramais, ligação de ramais. O software vai criar uma interface gráfica e a partir daí o software vai importar os comprimentos e as informações para imediatamente ter entrada de dados. Bom, então vocês podem ter exportado do Revit e aberto aqui ou no AutoCAD ou no BricsCAD. O usuário pode ter feito a isométrica no modo hidráulica, já para facilitar o caminhamento. Então você tem, olha a complexidade do projeto, tá? Então através dessas ferramentas aqui, ó, você vai poder especificar, definir trecho, bico de análise, quantidade de ramais, liga. E eu já estou pegando um caso bem complicado que é até inclinado, tá? Então você vai definir aqui os trechos, você vai ter uma identificação da numeração no projeto. Então você vai ter uma referência de cálculo, até porque você precisa mostrar para o Corpo Bombeiro onde você especificou essa área de cálculo. A partir desses dados, nós vamos lá em cálculo, né? Sendo que ou você já tinha definido isso na entrada de dados, e você pede que importar. Pronto, acabou. Ele já faz a importação para você, tá? E nessa importação ele já vai trazer todos os parâmetros já associados de cálculo. Pronto, tá aí, tá? Então já tem todos os dados importados. Quiser ter que trocar, alterar material, enfim, caso queira, também tem as facilidades de troca, ok? Outra grande novidade foi a separação já pelas finalidades do projeto. Hoje, aplicação de uso geral. Hoje o usuário vai ter uma melhor organização e visualização, estimativa da vazão total dos bicos calculados, informação da área massa, cobertura de VGA e apresenta o gráfico densidade área. Então, dessa maneira, já no primeiro start do seu projeto uso geral, já referenciado na 10897, FM Global Instrução Técnica, o usuário vai ter as informações direto. Então, através de uma interface visual, ele vai já identificar o bico. Através desse bico, já vai trazer as características baseado no cálculo da área do chuveiro. E o software vai trazer algumas sugestões de espaçamento para que ele já possa trabalhar dentro dessa área, revisão de projetos, uma facilidade melhor de otimização do processo. E outra grande novidade é a visualização já do próprio gráfico da curva área-densidade. Dessa maneira, vai ficar muito mais intuitivo a leitura e a prática. Olha, pessoal, como ficou interessante essa interface aqui, ó. Você vai poder, a partir do menu, já está organizado aqui, cadastros gerais, projeto geral, depósito, os trechos associados. Então, por exemplo, estou fazendo um projeto de uso geral. Então, ele já vai abrir a tela. Quando você já escolher aqui escritório, já vai fazer a classificação aqui imediata. Daqui, quando você escolhe cálculo hidráulico aqui, ele já vai trazer um resumo. Aqui eu já tenho a lista direto que traz o diâmetro e o fator K, para facilitar. Ele já te calcula a vazão e a pressão baseado nessa área do chuveiro, tá? E essa área de chuveiro, ele já faz a área máxima por chuveiro, a área de cada chuveiro, espaçamento. Você pode adotar um padrão que o software já traz para você, te dá o número total de chuveiro, por ramal, o lado maior. Estimativa da RTI, ele já faz a conta para você, que é o total de chuveiros, pela área vazão de chuveiros. Uma estimativa rápida, é óbvio que a gente vai ter a perda de carga que a gente vai calcular. Outro ponto interessante foi a visualização. Tá vendo? Ó, você já tem as áreas dos pontos e na dúvida você já pode consultar o gráfico aqui, ó, conferindo o que você está adotando. Ó, área de 140, então 140, 4.1, porque o risco é leve. Fica muito mais simples, mais prático adotar, ok? Outra grande novidade é o foco
para aplicações de depósito e aplicações especiais onde você tem necessidade de usar um bico específico. Então, vai auxiliar no cálculo da vazão do splink a partir da pressão, a facilidade na troca de diâmetro também, que foi um recurso bastante solicitado pelos usuários, importações através dessa interface gráfica, como eu havia comentado no início, com facilidade de criar trecho isométrica, desenhar a tabela de entradas com facilidade para conferir. Então, desta maneira, fica muito mais prático o usuário já ter esta interface. E com isso, também levando em consideração, trabalhando com a FM Global, instrução técnica, ou 10897, caso específico, caso de usos especiais onde você tem, então total flexibilidade. Então, dessa maneira, o usuário já vai ter a visualização do seu tipo de bico especial, vai informar a pressão, ele pode já calcular a vazão para você, já vai verificar, ok? E a partir daí, já ter aí a área máxima do chuveiro correspondente e aí a área de operação que ele vai desenvolver com um resumo de dados. Bom, para a área de depósito já ficou mais interessante porque você já vai ter a consulta. Então, quando você vê projeto de depósito, então aqui aí você já vai estudar o bico. Mas vamos supor que tenha pego um outro bico. Olha o que acontece, o bico não é SFR, eu confiro de acordo com as normas. Então, já te dá um aviso, ó, vamos pegar o SFR, que vai ser as dicas que eu já estou passando aqui, das pressões, vazões, que já pode tirar a quantidade de bicos de acordo com a IT 24, tá? Se for de São Paulo, se for dos estados, segura, você pode ter como referência o seu estado, ok? Dicas já automático, então aqui, por exemplo, eu já informo qual a pressão que eu quero trabalhar, o software já calcula a vazão direto, tá? Então, você informa a pressão, pode estar fazendo a simulação, e aí você já vai ter uma análise aí já associada, ok? Então, ficou muito mais prático. A partir daqui, o usuário pode estar indicando aí, no seu caso, CNPA3, FM Global, os dados que ele quer trabalhar. E aqui nós vamos então para o cálculo. Veja que interessante, ó, ficou muito mais simples a interface, mais clara na forma de interpretar. Ó. Então, você vai ter lá os trechos já. Por exemplo, se eu quiser trocar um diâmetro, aqui está 150, eu quero trocar o diâmetro. Então, eu já escolho para qual diâmetro eu quero trocar. Quero tentar diminuir para fazer um reestudo. Ó, o usuário já abre aqui, se quiser selecionar mais trechos, ele pode usar o Ctrl e pedindo a troca da seleção. A partir daí, ele já vai fazer automático isso. Então, vai facilitar muito esse operacional. Se ele quiser falar, poxa, eu estou com dúvida de entrada de dados, o que eu estou fazendo? Então, ó, o software desenha toda a entrada de dados aqui para você, para te facilitar a interpretação, tá? Outro aspecto interessante foi a importação, já vou mostrar para vocês, tá? A facilidade de se identificar, a entrada de dados, as medições, tá? E a partir daí, a importação. Vou mostrar aqui em outro exemplo para vocês, ok? Bom, outro recurso que nós vimos logo no início foi a importação, tá? Que agora o usuário pode importar os dados da geometria. E o outro ponto extremamente interessante é a troca do diâmetro de conexões do grupo, tá? Ou seja, eu posso trocar, por exemplo, todo o diâmetro de um ramais, fazer a seleção para fazer um pré-estudo de dimensionamento. Como vai funcionar agora? Olha que bacana. Você vem aqui, cálculo. Dali você vai escolher o diâmetro que você quer trocar. Por exemplo, quero trocar esse aqui para 200. Eu peço alteração do grupo. Seleciono os dois, por exemplo. E automaticamente ele já altera aqui. Simples e fácil, ok? Desta maneira, gostaria de agradecer a participação de vocês, de assistir esse vídeo. E já convidá-lo a fazer a atualização já, aproveitando a oportunidade de lançamento. Estamos fazendo um custo diferenciado aí para os usuários. E aproveite para implementar o seu processo, otimizar o seu tempo na dinâmica com o FireGrid. Muito obrigado.